Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas, ex-empresário de Luiz Henrique, explica como se deu a negociação para que o jogador pudesse atuar no Glorioso e por A mais B, deixa clara a importância do Botafogo estar na Eagle Football, principalmente nas relações de visibilidade e até econômicas com o Lyon da França. Hoje o Botafogo estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior e tem apresentação no Espaço Lonier. Jogadores do Sub-23 e do Sub-20 começam a preparação visando o início do Campeonato Carioca de Profissionais. O time principal se reapresentará no meio de janeiro. É conteúdo robusto no canal Fabiano Bandeira. Desejo a todos, mais uma vez, um feliz 2025. Desejei feliz ano novo nos 2 vídeos do dia 31 de dezembro. Ontem não fiz conteúdo por aqui, fiquei com a família, primeiro dia do ano, especialíssimo, e volto a desejar, então, feliz ano novo para todos. Pois é, galera, o canal Fabiano Bandeira com informações, análises e opiniões. Vamos falar, então, inicialmente da importância do Botafogo na Eagle Football, da importância das relações com o Lyon. Vou colocar na tela parte da entrevista, parte do podcast, no qual participou o Amaury Nunes, ex-empresário do Luiz Henrique, e um podcast muito especial, o Storycast do Fernando, ex-zagueiro, ex-jogador de futebol, que hoje participa dos Donos da Bola na Band, com o Anselmo Paiva. Recentemente, tive o prazer, tive a honra de participar no Storycast, foi muito legal trocar uma ideia lá com eles. Então, agora o Amaury Nunes, ex-empresário do Luiz Henrique, esteve no podcast do Fernando, do Anselmo Paiva, e falou sobre a negociação para que o atleta pudesse vir para o Glorioso. Até certo momento, o Luiz Henrique estava irredutível. John Textor foi à casa do Luiz Henrique na Espanha, conseguiu conversar com o jogador. O Botafogo se entendeu com o Bet, a Eagle Football se entendeu com o Bet, e o Luiz Henrique ainda não pensava em voltar para o Brasil. Muitas equipes daqui tentando trazer o jogador. O Botafogo conseguiu, mas nós vamos entender os motivos. Na tela, o podcast dos parceiros Anselmo Paiva e Fernandão. Este é o Amaury Nunes, ex-empresário do Luiz Henrique, que foi muito bem no glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos ficar por cerca de 3 a 4 minutos ouvindo as falas do Amaury, então eu chego para complementar, pensando, obviamente, no nosso glorioso e na sequência, com outras contratações que possam impactar como o Luiz Henrique impactou aqui no futebol brasileiro, usando a camisa do nosso Fogão. Inicialmente eu liguei pro Fluminense, falei, Mário, tem interesse? Pô, tenho, posso pagar X? Falei, cara, esse X já não é mais o Luiz Henrique da base, é o Luiz Henrique hoje que é da Europa, que tem um potencial enorme e tal. Ele falou, não, mais do que isso eu não posso pagar. Aí eu falei, então não vai dar certo, Mário. Por empréstimo eu até conseguiria naquele momento, porque ele estava em saída ali, em divergência do Betis, não estava jogando. E aí a coisa foi tomando uma proporção muito grande, porque saía na mídia, o Fluminense queria, aí o Flamengo veio atrás, sondou a situação, inclusive foi lá na Europa sondar, já ofereceu um salário muito maior, 3 vezes maior do que o Fluminense ofereceu, então assim, com maior potencial financeiro, só que era por empréstimo também o negócio do Flamengo. E aí começou a sair na mídia, veio o Corinthians, ofereceu um baita salário, já com um empréstimo com uma obrigação de compra, veio o Palmeiras também, fez uma boa proposta, não evoluiu. E aí o meu sócio europeu lá tentando a Europa, veio o Red Bull Leipzig da Alemanha, veio o Everton, veio grandes times, e aí, cara, o maluco do John Textor, maluco entre aspas, o cara bateu na porta do Luiz Henrique. Ele foi para a Europa, ele viu todo esse movimento de mercado, obviamente deve ter sido direcionado pelo Alessandro, por alguém ali do Botafogo. Ele foi para a Europa, foi para Sevilha, bateu na porta do Luiz Henrique ligou pra gente e falou assim, ó, o John Textor tá na porta da minha casa. Caraca! Eu falei, que isso, cara? Esse cara é maluco, não sei o que, não falou com a gente, não falou nada. Aí eu falei, ó, entra, deixa ele entrar, escuta o que ele vai falar. Aí ele falou que queria ele, de qualquer jeito ele ia levar, e falou, ó, se eu me acertar com o Botafogo, você vem.
Ele falou, se você se acertar, vem. Eu sei que não vai acertar, porque quando o nome dele começou a ser muito movimentado, o Betis viu o interesse de outros clubes e subiu, falou, não empresto mais. Tem que ser empréstimo com opção de compra, depois tem que ser empréstimo com obrigação, depois tem que ser só venda, porque ele viu que tinha muita gente querendo. E aí botaram valor lá em cima, botaram valor, era de 20 milhões de euros. E aí ele falou assim, olha, o Textor foi e se acertou com o clube, ofereceu 16 milhões de euros, mais um percentual que poderia chegar, né, são projeções que poderiam chegar ali, que até chegaram, inclusive, seleção brasileira e tal, que poderiam chegar a 20 milhões. E aí foi a questão do salário. Último dia da janela, o Luiz falou, eu não vou pro Botafogo. E era muito interessante, porque assim, ele estava muito focado em Europa e falou assim, se for Brasil, só vou pro Fluminense, que é o time que eu tenho uma gratidão muito grande, foi o time que me revelou. Eu achei isso muito interessante, porque nenhum jogador é dessa forma. Ainda mais quando veio o Flamengo. Ele falou, eu não vou jogar no Flamengo, hein? O Flamengo pode oferecer o que for, que ele falou, não vou jogar no Flamengo. Caraca, ele falou isso? E aí, é verdade isso. E aí, quando veio o Botafogo se acertou com o Betis, só faltava o Luiz Henrique aceitar a questão salarial. E aí a gente fez uma call com ele, eu falei, Luiz, é assim, não sei o quê, tem a questão de você ficar na Europa, ficar alguns meses no Brasil e voltar pro Lyon, o Lyon, o grande time da França, não sei o quê, se for direto pro Lyon eu vou, mas eu não quero ir pro Botafogo nesse momento, porque eu não quero dar um passo atrás na minha carreira. Alguns pontos, o Lyon foi colocado na negociação para que ele pudesse ir depois de atuar aqui no Brasil, e ele falou, se fosse direto para o Lyon, ele iria, porque vir para o Brasil seria um passo atrás na carreira, segundo o Luiz Henrique. Ele não sabia o que estava acontecendo no Botafogo. Ponto para o John Textor, que foi negociar diretamente, bateu na casa do Luiz Henrique, mas o jogador já pensava numa transferência do Betis para o Lyon. Não é o Luiz Henrique. Os jogadores querem atuar na Europa. O jogador, muitas vezes, está no Flamengo, no Palmeiras, no Corinthians, em outros clubes, no Bahia, no Fortaleza. O jogador quer ir para a Europa. O Botafogo não é diferente. Então, o Luiz Henrique já pensava numa ida para o Lyon quando apareceu. Só que o Amaury já tinha inicialmente a ideia de trazer ele para o Brasil. À época, eram 3 cuidando da carreira do Luiz Henrique, e um era europeu, estava procurando clube para ele na Europa também. O Luiz Henrique não esperava a projeção que poderia ter no Botafogo como teve. Vamos continuar. Último dia da janela, aí entrou o Tairo Arruda na call, entrou todo mundo na call, todo mundo tentando convencer o Luiz, e ele, não vou. Janela ia fechar em algumas horas, por isso que saiu um monte de notícia na época, vai, não vai, porque o Botafogo se acertou com o Betis, ponto final, mas faltava o sim do jogador. Só mais uma, é muito difícil se acertar com o clube antes de se acertar com o jogador, e o Botafogo se acertou com o Betis. Geralmente, o que acontece? O clube se acerta com o jogador, com o staff do atleta, e depois negocia se acerta ou não com o clube. O Botafogo já chegou certo, claro, muito em função da Eagle Futebol e também pela participação do Lyon. E aí, nas últimas horas, assim, eu falei, Luiz, vem para o Brasil e você vai para o Lyon. Você vai ter a opção de ir para o Lyon se você quiser no meio do ano. Isso era em março. Janela fechando, ele poderia voltar para o Lyon em junho, já julho. E aí ele falou, não, beleza, se for nessas condições eu volto. Ele não sabia a projeção que seria essa vinda para o Botafogo. E aí, faltam 2 horas para fechar a janela, a gente conseguiu esticar um pouquinho o salário dele, subiu mais, chegou no valor que ele queria, e aí ele assinou esse contrato, um contrato que foi de 5 anos com a Eagle, que é esse grupo do Textor, mas inicialmente com o Botafogo, podendo ir para a Europa depois. O jogador pensou inicialmente em retornar para a Europa, veio para o Botafogo. O futebol é visto cada vez mais de maneira comercial, empresarial. Antigamente, o jogador tinha uma relação mais íntima com o clube, isso foi mudando muito ao longo do tempo. Então, ele pensou na vinda para voltar para a Europa. Só que aqui ele viu o que ele poderia fazer. E ele rendeu muito com a nossa camisa, passou a gostar muito. É claro que ele tem um carinho enorme pelo clube. Não ficou, e eu já dizia isso aqui, só até o meio do ano, contribuiu de forma muito impactante para os títulos brasileiro e da Libertadores. Então, o Luiz Henrique foi fundamental para o Botafogo, que foi fundamental para o Luiz Henrique, hoje jogador de seleção brasileira. Ficou aqui uma temporada, 2 títulos enormes. Agora pode ir para o Lyon, só que pode ser vendido para outro clube europeu. Ainda não está certa a ida dele para o Lyon. Pode ser vendido por um valor bem alto. Fabrício Romano, que cobre o futebol mundial, essa questão de negociações, falou que a Fiorentina continua tentando levar
e o Botafogo quer vender, a Eagle, no caso, quer vender por pelo menos 30 milhões de euros. Vamos observar as cenas dos próximos capítulos. E se for para o Lyon, como na Europa o jogador é ainda mais potencializado em termos de mercado, ele pode ser vendido por um valor altíssimo também. Deu resultado esportivo e agora pode gerar resultado financeiro para a Eagle Futebol, e o Botafogo está inserido no grupo. Thiago Almada veio depois do Luiz Henrique, deixou claro desde o início, era até o final da temporada, chegou na reta principal, na reta decisiva, e foi fundamental também para o título da Libertadores e para o título brasileiro. Já estava certo, ninguém foi enganado. O Thiago Almada deve ir para o Lyon, Luiz Henrique pode ir para o Lyon, pode ser vendido para outro clube, e o Botafogo, sem a Eagle, não teria condições de trazer esse tipo de jogador. O Botafogo sozinho poderia ser reestruturado como uma SAF, mas teria mais dificuldade, poderia durar mais tempo, 8, 10 anos. O Botafogo está dentro da Eagle. O Lyon serve como chamariz para jogadores de qualidade que não passariam aqui, nem outros clubes do Brasil. Porque se fosse para comprar, o Flamengo provavelmente não compraria. Com empréstimo não conseguiu. O Fluminense não tinha como pagar o salário. O Corinthians está cheio de dificuldade financeira, com uma dívida que passa dos 2 bi. O Botafogo atraiu o jogador com o Lyon, ganhou campeonatos depois de muito tempo, e agora o jogador sai pela porta da frente. Muita gente com dificuldade de entender, rivais, parte da grande imprensa, e alguns torcedores do Botafogo falando que esse Lyon tem que sair, que o Botafogo não tem que ter nenhuma parceria com o Lyon, como se o Lyon estivesse tirando jogador do Botafogo, quando, na verdade, também foi importante para colocar jogador aqui. E o Botafogo é importante para o Lyon também. É uma via de mão dupla. O Lyon está no mercado econômico muito mais forte, porque está na Europa, no campeonato francês, e o Botafogo é o maior clube, historicamente, da Eagle Holding. Não tem conversa. O Textor teria que assumir a dívida do Botafogo, 50 milhões no empréstimo Point em 2022, no início da SAF, e ficou com mais 10%, totalizando 90% das ações do futebol do Botafogo, porque o clube social já era entendido, não devolveu os 50 milhões, mais 100 milhões de aporte no primeiro ano, 2022, 100 milhões em 2023, 100 milhões em 2024, e agora teríamos mais 50 milhões em 2025 de aporte do John Textor. O Botafogo poderia ter mais dificuldade para montar o timaço de 2024, por exemplo. E Textor afirma que o Botafogo vai ter um time mais forte em 2025, que ele quer continuar brigando com o Botafogo lá em cima. O glorioso top 3 do Brasil, sempre brigando, sempre por Libertadores, tem um Super Mundial. Vamos torcer para que o acionista majoritário cumpra as promessas, porque o Botafogo tem tudo para fazer bonito nas próximas temporadas também, galera. O Lyon é importante, o Botafogo é muito importante, e dificilmente teríamos jogadores como Luiz Henrique e Almada sem a participação num grupo como a Eagle. Lembrando que sem eles o time ainda é muito forte, mas o Botafogo, querendo brigar lá em cima, ainda mais com outros times se reforçando, pode e precisa se reforçar cada vez mais também. Jogadores do Botafogo se apresentam no CT Lonier, no CT do Glorioso, jogadores que disputaram o último Campeonato Brasileiro Sub-23, jogadores do Sub-20 e alguns que retornam de empréstimo. O técnico do Sub-20, Carlos Leiria, vai ser o treinador do Botafogo nas 5 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, gerindo o grupo com Sub-23, Sub-20 e jogadores que voltam de empréstimo. Aí o time principal se reapresenta no dia 14 de janeiro para se preparar durante 2 semanas, enfrentar o Fluminense na 6ª rodada do Carioca e, posteriormente, o Flamengo no dia 2 de fevereiro, daqui a um mês exatamente, lá em Belém, Supercopa do Brasil, final, Botafogo campeão brasileiro, Flamengo campeão da Copa do Brasil em 2024, galera. Então, o treinador que chegar já tem que observar alguns jogadores que estão sob o comando do Carlos Leiria, os jogadores que vão atuar no Campeonato Carioca. Esses jogadores precisam ser observados em jogos, também em treinamento. Tudo isso é importante. Fogão que, além de estar com jogadores muito jovens
no Campeonato Carioca, vai estar também com jogadores novos na Copa São Paulo, majoritariamente sub-17, num time que poderia ser sub-20. O Botafogo, com jogadores de sub-20 no Campeonato Carioca, utiliza na Copa São Paulo, que começa hoje, jogadores do sub-17. Botafogo estreia às 21h30 contra o Fast Clube de Manaus na Copinha, transmissão do Sport TV. Beleza, galera? Estamos muito, muito, muito juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Vamos que vamos. Todo mundo deixando like, todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, trazendo novos inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil. 2025, ano de vitórias. Depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Sininho ativado, ninguém pode perder conteúdo por aqui. Estamos juntos. Aquele abraço. Valeu, fui. Fogo!